Imaginar que seu gato está a salvo do calor apenas por estar dentro de casa é um erro que coloca em risco seu bem-estar, pois sua biologia oculta um código de sobrevivência que poucos tutores conseguem decifrar a tempo. Neste vídeo do MiauTube você descobrirá como identificar o golpe de calor e os sintomas de desidratação antes que seja tarde, dominando desde a escovação da pelagem até os melhores truques caseiros e gadgets para refrescar sua casa. Revelaremos a estratégia definitiva para que seu felino mantenha sua temperatura corporal ideal, transformando sua casa em um refúgio térmico seguro, mediante cuidados preventivos e soluções profissionais que salvarão sua vida neste verão. Vindo ao MiauTube, o canal para cat lovers. Parte 1. O código silencioso, detecção e biologia. No coração da relação com nossos companheiros felinos reside uma responsabilidade fundamental: compreender suas necessidades mais intrínsecas, especialmente aquelas que se manifestam de forma sutis ou até imperceptíveis para o olho inexperiente. Quando o calor aperta, essa compreensão se torna crítica, pois nossos gatos, ao contrário de nós, possuem mecanismos de termorregulação muito distintos e, às vezes, surpreendentemente limitados. Vulnerabilidade de um gato diante das altas temperaturas não é uma questão de fraqueza, mas uma consequência direta de sua esquisita fisiologia, projetada para outros propósitos. É vital que cada tutor se torne um observador atento, capaz de decifrar o código silencioso que seu gato emite antes que uma situação desconfortável se transforme em uma emergência vital. Primeiro passo para protegê-los é, sem dúvida, entender como funciona seu pequeno e complexo organismo diante da adversidade térmica. Fisiologia do frescor. Contrário da crença popular ou da comparação com outros mamíferos, os gatos não suam da mesma forma que os humanos. Sua capacidade de transpirar é extremamente limitada e se restringe a zonas muito específicas de sua anatomia. As almofadas plantares, a ponta do nariz e, em menor medida, a região perianal. Essas áreas, embora funcionais para a dissipação de calor, são insuficientes para contrarrestar eficazmente um aumento significativo da temperatura corporal terra. Maior parte de seu corpo, recoberta por essa bela e pelagem, não contribui para a sudorese, que reside um ponto crucial. Esse mesmo casaco de pelo que à primeira vista poderia parecer uma fonte adicional de calor, na realidade funciona como um isolante térmico extraordinário. No inverno, retém o calor corporal, mantendo-os aquecidos. Mas no verão, surpreendentemente, se estiver bem mantido e livre de nose pelo morto, cria uma camada de ar entre a pele e o exterior que dificulta a penetração do calor ambiental e, ao mesmo tempo, ajuda a reter uma temperatura mais estável em sua superfície cutânea. No entanto, essa maravilhosa adaptação tem seus limites, e se o calor externo for excessivo ou prolongado, esse sistema pode colapsar. Por isso, é imperativo que os tutores compreendam que um gato não pode simplesmente suar para se refrescar como nós faríamos. Eles dependem em grande medida de seu comportamento e de um ambiente adequado que lhes permita buscar refúgio do calor. Termômetro felino. Temperatura corporal normal de um gato oscila em um intervalo bastante preciso e ligeiramente superior ao humano, entre 36,7 e 38,9 graus Celsius. Este é o intervalo ótimo em que todos os seus processos fisiológicos funcionam de forma eficiente. No entanto, existe uma linha vermelha de perigo que todo tutor deve conhecer: uma temperatura retal superior a 39,2 graus Celsius. A partir desse limiar, o risco de um golpe de calor começa a ser considerável e a preocupação deve se transformar em ação. E, se a temperatura subir a 40 graus Celsius ou mais, a situação se torna uma emergência veterinária, podendo comprometer os vitais e se colocando em risco a vida do animal. Fundamental destacar que a detecção precoce de um aumento de temperatura nem sempre é simples, sem um termômetro, mas felizmente existem sinais visuais e de comportamento que nos alertarão
antes de chegar a esses extremos. Observação constante é nossa melhor ferramenta preventiva. Linguagem corporal do modo verão. Agora vamos aprender a ler a linguagem corporal que nosso gato nos apresenta quando está calor. Esses são indicadores precoces de que ele está fazendo um esforço para regular sua temperatura e que, talvez, já esteja experimentando um certo nível de estresse térmico. Um dos comportamentos mais comuns é o que poderíamos denominar o efeito tapete. Você observará que seu gato se estica o quanto pode no chão, buscando as zonas mais frescas da casa. Ladrilhos, mármore ou até diretamente sobre tapetes, se estes retêm algum frescor. Ao maximizar a superfície de contato de seu corpo com uma superfície mais fria, o gato busca dissipar calor por condução. É um mecanismo instintivo e eficaz, mas também um sinal inequívoco de que está sentindo calor e que ativamente busca se refrescar. Outro indício importante se manifesta em mudanças sutis na rotina diária. Em épocas de calor, é comum observar um aumento nas horas de sono ou um comportamento mais letárgico. O gato, consciente de que a atividade gera calor metabólico, optará pela inatividade para conservar energia e evitar um superaquecimento. Da mesma forma, uma diminuição no apetite pode ser um sinal. Digestão é um processo que gera calor no corpo, de modo que reduzir a ingestão de alimentos é outra estratégia instintiva para minimizar a produção interna de calor. Esses comportamentos, embora possam parecer benignos, são a forma como nosso gato nos comunica que precisa de ajuda para se manter fresco. Alerta vermelha, o golpe de calor. Este é um cenário de urgência que requer uma intervenção imediata, pois o tempo é um fator crítico. É imperativo que cada tutora seja capaz de identificar visualmente os sinais que denotam um perigo iminente. O ofego, por exemplo, é um sintoma pouco comum em gatos. Ao contrário dos cães, que ofegam profusamente para se refrescar, o ofego em um gato é quase sempre um sinal de estresse severo, dor ou, neste contexto, um golpe de calor avançado. Se seu gato ofegar com a boca aberta e a língua para fora, não há tempo a perder. Outro sinal preocupante é a salivação excessiva, frequentemente acompanhada de espuma ao redor da boca, que indica uma incapacidade de engolir e uma desidratação progressiva. A pressão das gengivas também é crucial. Em um golpe de calor, as gengivas podem adquirir uma cor vermelha intensa, quase brilhante, devido à vasodilatação, ou até um tom azulado ou roxo em estágios mais avançados, o que denota uma oxigenação deficiente e é um sinal de muito mau prognóstico. Os tremores musculares, a descoordenação ao andar, a fraqueza extrema e, em casos severos, convulsões ou perda de consciência são indicadores de que o sistema nervoso central está sendo afetado pelo calor. Diante de qualquer um desses sintomas, a ação deve ser imediata. Levar o gato a um lugar fresco, tentar baixar sua temperatura corporal de forma gradual, jamais com água gelada, e, sobretudo, ir ao veterinário de urgência sem demora. A velocidade da resposta pode ser a diferença entre a vida e a morte do nosso querido companheiro felino. Conhecer esses sinais não é apenas uma precaução, é uma obrigação. Se você deseja dar um passo além no conhecimento da etologia felina, convidamos você a se juntar à nossa comunidade de membros do canal. Ao nos apoiar, você terá acesso antecipado aos novos vídeos, prioridade nas respostas aos comentários e conteúdo exclusivo para membros que lhe permitirá dominar cada nuance do comportamento e bem-estar do seu gato. Parte 2. O kit de sobrevivência. Cuidados diretos e prevenção. Uma vez compreendida a delicada biologia do felino e os mecanismos pelos quais seu corpo tenta se defender do aumento das temperaturas, é imperativo transitar para a ação proativa. Prevenção não é meramente uma opção, mas uma estratégia integral que o cuidador deve implementar para garantir a homeostase e o bem-estar do animal durante os períodos de canícula. Esta segunda fase do protocolo de cuidado se concentra em intervenções diretas sobre o animal e seu ambiente imediato, desmistificando práticas errôneas
e estabelecendo padrões de cuidado baseados na evidência fisiológica. Manejo da pelagem, mitos versus realidade. Existe um mito persistente, enraizado em uma lógica antropomórfica, que sugere que raspar o gato durante o verão lhe proporcionará alívio. Nada mais longe da realidade. Como analisamos anteriormente, a pelagem do gato funciona como um complexo sistema de isolamento térmico. Eliminar essa camada protetora, não só privamos o animal de sua barreira natural contra o calor ambiental, mas deixamos sua pele extremamente fina e sensível, exposta diretamente à radiação térmica e a possíveis queimaduras solares. O isolamento funciona nas duas direções. Assim como impede que o calor corporal escape no inverno, no verão evita que o calor exterior penetre rapidamente em direção à derme. Portanto, a estratégia correta não é a eliminação do pelo, mas a escovação profunda e frequente. Ao retirar o subpelo morto e os nós, permitimos que o ar circule mais livremente próximo à pele, facilitando uma convecção natural e permitindo que a pele respire de forma eficiente dentro de sua estrutura pilosa. Um manto livre de muda é a melhor ferramenta de refrigeração passiva de que o gato de protocolo de hidratação premium. Os gatos têm uma herança evolutiva como animais do deserto, o que lhes confere uma urina muito concentrada e uma baixa sensação de sede. No verão, essa característica se torna perigosa. Contrarrestar isso, devemos implementar um protocolo de hidratação premium. A primeira medida é a transição de tigelas estáticas para fontes de água. A água em movimento não só se mantém mais oxigenada e fresca, mas apela ao instinto do gato de buscar fontes de água corrente, que na natureza costumam ser mais seguras e limpas do que a água estagnada. A estimulação visual e auditiva do fluxo de água é um incentivo poderoso para aumentar a frequência de ingestão. Complementando a água direta, a dieta desempenha um papel estratégico. Durante os meses de calor, é altamente recomendável aumentar a ração de comida úmida em detrimento da ração seca. Comida úmida contém aproximadamente 80% de água, o que garante que o gato se hidrate enquanto se alimenta, compensando a falta de ingestão voluntária de líquidos. Conselho adicional para otimizar esse recurso é adicionar 1 ou 2 colheres de sopa de água extra à sua ração de alimento úmido, criando uma espécie de sopa que o animal ingerirá com facilidade. Da mesma forma, a manutenção da água é vital. A troca do líquido nos bebedouros deve ser realizada pelo menos 3 vezes ao dia para garantir que a temperatura da água não suba, e o uso estratégico de cubos de gelo no bebedouro pode ajudar a manter a água fresca durante períodos mais prolongados, observando sempre que isso não desvie o gato de beber por uma mudança brusca na temperatura. Resfriamento manual seguro e se detectarmos que o animal apresenta sinais de desconforto térmico, mas ainda não estamos diante de um quadro de urgência, podemos aplicar umidade em zonas-chave de sua anatomia. Não se trata de dar banho no gato, o que poderia lhe gerar um estresse contraproducente que elevaria sua temperatura interna, mas de utilizar uma toalha levemente umedecida em água em temperatura ambiente. O objetivo é umedecer as zonas onde os vasos sanguíneos estão mais próximos da superfície cutânea e onde a densidade de pelo é menor: as axilas, as virilhas e o abdômen. Evaporação da água sobre essas zonas simula o efeito do suor, ajudando a extrair o calor do corpo de forma suave e progressiva. Fundamental que a toalha não esteja encharcada nem excessivamente fria, para evitar choques térmicos que provoquem uma vasoconstrição periférica, a qual paradoxalmente dificultaria a expulsão do calor interno. Proteção solar felina. Muitos cuidadores desconhecem que os gatos, especialmente aqueles de pelagem branca, de cor clara, ou com zonas desprotegidas de pelo, como as orelhas e o nariz, são altamente suscetíveis a desenvolver queimaduras solares e, a longo prazo, carcinomas de células escamosas. Se seu gato tem acesso às zonas ensolaradas ou aprecia os banhos de sol atrás de um vidro,
É necessário aplicar protetores solares específicos para felinos. É de vital importância sublinhar que nunca devem ser utilizados protetores solares para humanos, pois muitos contêm ingredientes como o óxido de zinco ou os salicilatos, que são extremamente tóxicos se o gato os ingerir ao se higienizar. A aplicação deve ser rigorosa nas bordas das orelhas e na ponte do nariz, funcionando como uma barreira física e química contra o dano actínico. Esse conjunto de ações diretas forma um escudo preventivo robusto. Não estamos esperando que o animal sofra as consequências do calor, mas intervindo em sua fisiologia e em seus hábitos diários para mitigar o impacto térmico. Combinação de uma pelagem otimizada, uma hidratação forçada e estratégica e a proteção das zonas vulneráveis constitui a base sobre a qual se assenta a segurança do gato na temporada estival. Ao adotar esse papel ativo, o tutor deixa de ser um espectador do desconforto do seu animal de estimação para se tornar um gestor eficiente de sua saúde ambiental. Se você valoriza a saúde do seu felino e quer dominar cada aspecto do seu cuidado profissional, inscreva-se para não perder nossos guias de sobrevivência. Até o final, porque no próximo bloco hackearemos sua casa com truques caseiros e snacks gelados que transformarão completamente o bem-estar dele neste verão. Parte 3. Hackeando o lar, truques, gadgets e artesanato. Uma vez que compreendemos a biologia do gato e estabelecemos os protocolos de cuidado direto, o último elo de nossa estratégia consiste em transformar o ambiente. O lar deve deixar de ser uma estrutura passiva, que acumula calor para se tornar um ecossistema dinâmico, projetado para o frescor. Nesta fase, a criatividade e o conhecimento técnico se fundem para oferecer soluções práticas, econômicas e, sobretudo, altamente eficazes. Não se trata apenas de baixar a temperatura ambiente, mas de criar microclimas específicos onde o gato possa se refugiar de forma voluntária. Criação de refúgios térmicos. Um conceito fundamental é a caixa de papelão modificada ou caverna fria. O papelão é um excelente isolante natural, mas podemos potencializá-lo para o verão. Colocar uma caixa de papelão na zona mais sombreada da casa, de preferência sobre um piso de cerâmica, e cobri-la com uma toalha úmida por fora, criamos um espaço onde a temperatura interior pode ser vários graus inferior à exterior graças ao esfriamento por evaporação. Outra variante mais tecnológica é o caixote de transporte refrigerado. Esse método consiste em colocar uma garrafa de água congelada rigorosamente envolta em uma toalha grossa para evitar queimaduras por frio ou umidade excessiva dentro do caixote de transporte ou de sua cama habitual. O gato buscará a proximidade dessa fonte de frio para regular sua temperatura por radiação, tendo sempre a liberdade de se afastar se sentir muito frio, algo que não permitem os cobertores refrigerantes de baixa qualidade que às vezes são encontrados no mercado. Sorvetes para gatos, snacks DIY, representam uma solução dupla: hidratação e entretenimento. Não devemos vê-los como um simples capricho, mas como uma ferramenta de enriquecimento ambiental térmico. Uma receita de alta eficácia consiste em bater sua comida úmida habitual com um pouco de água ou, melhor ainda, com caldo de frango caseiro estritamente preparado sem sal, sem cebola e sem alho. Essa mistura é vertida em forminhas de silicone e congelada. Oferecer um desses cubinhos, o gato será obrigado a lambê-lo para consumi-lo, o que implica uma hidratação lenta e constante, enquanto o contato da língua fria ajuda a baixar a temperatura de sua cabeça e cavidade bucal. É um método seguro, nutritivo e extremamente simples de executar. Gestão do ar e solário. Ventilação é uma arma de dois gumes. Se abrirmos as janelas, quando a temperatura exterior é superior à interior, só conseguiremos introduzir ar quente. Estratégia correta é ventilar a fundo durante a madrugada e o amanhecer, e fechar hermeticamente persianas e cortinas assim que o sol começar a incidir sobre a fachada. No entanto, essa necessidade de ventilar acarreta um risco crítico que frequentemente é subestimado:
A síndrome do gato paraquedista. O aumento de janelas abertas no verão multiplica as quedas acidentais. É inegociável a instalação de redes de segurança ou mosquiteiros reforçados. Nunca se deve confiar no equilíbrio do gato, especialmente quando o letargo por calor pode reduzir seus reflexos. Quanto ao uso de tecnologia climática, devemos ser precisos. Ventiladores não funcionam com os gatos da mesma forma que com os humanos, já que eles não suam pela pele. Um ventilador apenas move ar quente, a menos que haja uma fonte de umidade presente, como a toalha úmida mencionada anteriormente. Se utilizarmos ar-condicionado, devemos evitar a todo custo que o fluxo de ar direto incida sobre o animal, pois isso resseca suas mucosas e pode resultar em problemas respiratórios ou conjuntivite. O ideal é manter uma temperatura constante de cerca de 24 graus Celsius ou 25 graus Celsius no ambiente, permitindo que o gato escolha o seu lugar de descanso. Brinquedos frios. O jogo é essencial para seu bem-estar mental, mas realizá-lo ao meio-dia é perigoso. Solução é o jogo noturno e o uso de brinquedos frios. Truque profissional consiste em colocar seus brinquedos de borracha ou pelúcias pequenas em sacos herméticos e deixá-los no freezer durante o dia. Cair à noite, quando a temperatura cai e o gato recupera sua energia natural, esses brinquedos frios proporcionam uma estimulação sensorial única. O gato pode caçar, morder e abraçar um objeto que lhe devolve uma sensação de frescor, permitindo-lhe descarregar energia sem risco de superaquecimento. Implementar essas estratégias não só a demonstra um conhecimento profundo do comportamento felino, mas transforma a experiência do verão para o animal. Passar da teoria biológica para a ação preventiva e, finalmente, para o hackeamento criativo do ambiente, garantimos que nosso animal de estimação não só sobreviva à temporada estival, mas a atravesse com o máximo conforto possível. Com essas ferramentas, o tutor deixa de ser um espectador da vulnerabilidade do seu gato e se torna o arquiteto do seu bem-estar. Proteger nosso companheiro de vida contra o calor é o maior ato de amor e responsabilidade que podemos exercer como cuidadores conscientes. Esperamos que essas ferramentas permitam a vocês desfrutar de um verão seguro e cheio de ronronados frescos. Agora adoraríamos saber: qual truque você vai implementar primeiro hoje mesmo? Deixe nos comentários para compartilhar experiências com nossa comunidade. E inscreva-se para continuar construindo juntos o melhor lar possível para o seu gato. Obrigado por estar aí e nos vemos no próximo vídeo para continuar cuidando do que você mais ama. Se esta jornada despertou seu interesse, junte-se a nós para desvendar o próximo grande mistério do reino felino,